Então, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula, tá? Nós vamos falar sobre SAI, tá? A sistematização na assistência de enfermagem e vamos falar também um pouco da dispensação de medicação, tá? A nossa aula é longa hoje, porém é bem proveitosa. Acho que eu tenho muito para somar com vocês na sistematização de assistência de enfermagem, até mesmo pela minha experiência já na qual eu convivo, tá bom? Então vai aparecer na telinha de vocês a nossa aula já. Qualquer dúvida, a gente pode utilizar o nosso canal chat, pode abrir o áudio, tá? Desde que a dúvida seja pertinente à nossa aula, tá bom? Abrindo a aula para vocês. Prestem bem atenção, tá, meninos? Essa aula é muito riquíssima para vocês. Então, hoje nós vamos abordar o processo de enfermagem e administração de recursos. Esse processo de enfermagem é a mesma coisa que a sistematização de assistência de enfermagem, tá, meninos? E a administração de recursos é essa dispensação de materiais, a administração de materiais de insumos que nós temos na instituição, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Aqui eu trazendo um pouco para vocês, mas o que trazendo um pouco de conceito para vocês e um pouco de legislação. A sistematização da assistência de enfermagem, ou propriamente o SAI conhecido, ele está regulamentado na resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Veja bem, eu estou falando de Conselho Federal de Enfermagem. Não é COREN, eu estou falando de uma instância superior ao COREN, que é o COFEN. Número 358, barra 2009, que ela fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem, que ela organiza a palavra-chave. Então, a sistematização de enfermagem, ela surgiu, ela veio, ela tem o objetivo de organizar o trabalho do profissional quanto ao seu método pessoal e quanto aos instrumentos de trabalho, né? Mas o que é o processo de enfermagem? Esse processo ele é conceituado processo de enfermagem, tá? Então essa sistematização de enfermagem, mais conhecida como SAI, ela é conceituada como processo de enfermagem, tá? Ela tem um respaldo pela resolução do COFEN, como eu falei para vocês anteriormente, pela 358/2009, e ela serve como instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de enfermagem, né, respaldada e ancorada na prática profissional desse colaborador. Para a gente entender melhor essa distinção conceitual, a gente precisa avaliar e analisar os pontos principais dessa resolução do COFEN. Quais são os pontos dessa resolução do COFEN? Essa resolução do COFEN 358/2009, então qual é a resolução que dispõe sobre a sistematização de assistência de enfermagem? 358/2009, ok? Então ela dispõe sobre a sistematização de enfermagem e implementação do processo de enfermagem. Onde que tem essa implementação? Nos ambientes, né? Em ambientes público, privado, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem e dá outras providências, tá, meninos? Então, o SAI, ele é uma atividade privativa do enfermeiro. O que eu quero dizer com isso? Ele é uma atividade somente executada pelo enfermeiro, né, acima de tudo, porém, o técnico de enfermagem, ele executa e implementa essa sistematização de enfermagem com a presença do enfermeiro. Lembra que nós falamos da lei do exercício profissional? Quando o técnico de enfermagem trabalhava, quando existia a presença, tinha uma autonomia até certo ponto, quando tinha a presença do enfermeiro.
Então, a gente volta a pensar dessa forma, tá, meninos? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, ela tem competências privativas do enfermeiro, quanto ao processo de enfermagem, como eu já falei para vocês anteriormente, né? E dentro da assistência de enfermagem, desse processo de enfermagem propriamente dito, a gente vai traçar o quê? O diagnóstico de enfermagem. Todo paciente que está naquela enfermaria, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, seja ele obstétrico, tá? Porque nós temos diferentes tipos de perfil de paciente. E nós precisamos entender qual é o perfil do paciente que eu tenho dentro da minha enfermaria. É um paciente, uma gestante? Então, é um paciente, é o que? Obstétrico. É um paciente infarto, com um diagnóstico infarto agudo do miocárdio? AVC? É um paciente sequelado? É um paciente com uma síndrome coronariana? Né? Então, ele é um paciente clínico. É um paciente pós-operatório de uma cirurgia bariátrica. É um paciente pós-operatório de hérnia inguinal. É um paciente pós-operatório de hérnia umbilical. Então, ele é cirúrgico, tá? Então, a gente precisa entender o perfil desse paciente para que nós possamos traçar um diagnóstico de enfermagem com base na patologia dele e, de acordo com o diagnóstico de enfermagem, nós podemos traçar uma prescrição ou uma intervenção de enfermagem. Vamos lá. Lembra que eu falei que era competência do enfermeiro? Porém, eu volto a dizer, lá naquela aula que nós tivemos sobre o exercício da enfermagem, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele tem uma legislação que ampara ele a trabalhar em cima da sistematização de enfermagem por meio da Lei 7.498/86 e o Decreto 94.406/87, tá? O que ele diz? Qual é o respaldo legal que ele tem? Qual que é o apoio legal que ele tem? Ele tem a participação, ele pode participar da execução do processo de enfermagem naquilo que lhe couber, né? Sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Então, o que eu quero dizer com isso? O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, podem trabalhar durante a sistematização da assistência de enfermagem, desde que exista uma supervisão de um enfermeiro dentro da unidade de saúde que ele trabalha. Ok, meninos? De acordo com o artigo 1 da resolução do COFEN 358 de 2009, ainda sobre essa resolução, o processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberativo e sistemático, em todos os ambientes, seja ele público ou privado, e que lhe ocorra o cuidado de enfermagem, tá? Então, onde é que eu vou ter a sistematização de enfermagem? Eu vou ter na UPA? Eu vou ter lá no HC? Eu posso ter numa unidade básica de saúde? Eu posso ter no pronto-socorro? Posso. Por quê? Porque ela caracteriza um setor que envolve o cuidado profissional de enfermagem. Tá bom, meninos? Ainda de acordo com a Resolução 564 de 2017, o que estabelece no novo Código de Ética, né? No artigo 14, o que fala? Aplicar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, à família e coletividade. Então, o que eu quero dizer com isso? Com base no meu paciente, eu vou ter o meu instrumento metodológico. Qual que é o meu instrumento metodológico? A minha sistematização de assistência de enfermagem, tá? Então, eu vou utilizar a minha SAI para implementar, avaliar e documentar o cuidado a essa pessoa, ao familiar ou envolvendo mesmo a coletividade. Tá bom, meninos? Já no artigo 37, o que diz? Documentar formalmente
as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. O que eu quero dizer com isso? Tudo o que for feito com aquele paciente, ele precisa ser documentado. Ser documentado aonde? Ele precisa ser documentado no prontuário do paciente, né? Então, todo aquele processo que foi feito com o paciente, todo o cuidado, toda a assistência prestada, ela precisa ser documentada no prontuário do paciente. Por quê? Porque o prontuário do paciente é uma defesa para os profissionais de saúde. Eu costumo dizer que ele é uma arma para a gente, né? Se eu não tenho nada documentado, se eu não tenho nada relatado neste prontuário, eu não consigo ter uma defesa adequada. Por quê? A partir do momento que nós vamos responder algo, algum processo judicialmente, não tem como a gente trabalhar com defesas de boca. Precisa estar escrito, precisa estar documentado. Então, a nossa única defesa é o prontuário. Eu costumo dizer para os meus alunos que é melhor a gente pecar por excesso, né? Você descrever tudo o que aconteceu durante seu plantão, do que você pecar por não ter realizado, tá, meninos? O processo de enfermagem, isso aqui eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Isso aqui é questão de prova, eu quero que fique bem claro para vocês, tá? Então anotem aí. Ele envolve 5 etapas, tá? Quais são as etapas do processo de enfermagem? Essas etapas, ela acontece interrelacionada, tá? E são interdependentes. E uma precisa da outra, tá, meninos? Por isso que elas são recorrentes. Então, qual que é a primeira etapa? Histórico de enfermagem, tá? Então, anota aí, histórico de enfermagem. Isso aqui não cai na prova, isso aqui despenca, tá? Histórico de enfermagem, que é onde eu vou ter ou histórico ou investigação, tá? Que é quando nós vamos coletar os dados, tá bom? Então, histórico, ele é a investigação, é o processo de coleta de dados, onde nós vamos obter informação sobre a pessoa, sobre a família desse indivíduo, sobre as condições socioeconômicas e culturais. Quando eu digo socioeconômicas e culturais, é porque nós precisamos saber onde esse paciente mora, se ele tem condição de saúde básica, se ele tem unidade básica de saúde no território dele, se ele tem água potável, né? Se ele mora em uma residência insalubre. Tudo isso eu preciso entender. Não entendi. Gilberto não tá aparecendo nada, só áudio. Tem 2 nomes. Precisa clicar no meu nome, tá? Onde tem o nome apresentação. Clica aí no meu nome, assim, Matheus, apresentação. Tá? Então vamos lá, continuando. Então, nesse histórico é onde vai acontecer todo esse processo de quê? De investigação, tá? Após esse processo de investigação, de coleta de dados, né? A gente já viu que o seu José mora lá na região mais distante, não tem água potável, vive em um ambiente insalubre, não tem condição socioeconômica nem estrutural, né? Então aí a gente vai com base em quê? Com base no quê? Vamos traçar o quê? O diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro vai traçar um diagnóstico. Por exemplo, eu vou traçar um diagnóstico do meu paciente, seu José. Seu José tem risco de lesão por pressão. Por que o seu José tem risco de lesão por pressão? Porque o seu José é um paciente acamado, ele não consegue se movimentar, né? Então ele vai ter uma facilidade para desenvolver uma lesão por pressão, que é conhecido como escara, com o nome técnico atualmente é lesão por pressão, tá? Tem algumas pessoas que chamam úlcera e tem algumas pessoas que chamam de escara. Porém, eu peço que vocês utilizem o termo lesão por pressão, tá? Então, ele vai desenvolver essa lesão por pressão porque ele não tem mobilidade alguma no leito, ele está restrito ao leito, ele é um paciente idoso e ele tem um risco de desenvolver uma lesão por pressão. Então, já traçamos um diagnóstico, né? Correto? Então vamos lá, vamos planejar. Qual que é o meu planejamento, né? Como é que eu vou planejar para esse paciente não desenvolver essa lesão por pressão?
eu vou prescrever mudança de decúbito de 2 em 2 horas para minha equipe de enfermagem. Prescrevi lá no prontuário do paciente, eu, enfermeiro, prescrevi, por exemplo, mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Está feito o aprazamento, né? Abriu o horário e aí a minha equipe técnica ela vai fazer o quê? Vai realizar a mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Então, tudo isso é planejamento. Vamos planejar mais. O que eu posso pensar com vocês? Vamos mudar a dieta desse paciente? Né? Será que não é importante uma dieta hiperproteica, que é uma dieta com muita proteína? Vamos acionar o serviço de nutrição, vamos pensar que as fibras elas aceleram o processo de cicatrização. Vamos pensar em que mais? Vamos pensar em colocar um colchão caixa de ovo, que ele vai favorecer essa oxigenação tissular e vai evitar o surgimento de lesão por pressão. Vamos estimular a mudança de decúbito. Feito tudo isso, fizemos o planejamento, não deu certo ou deu certo, com base nisso, vamos implementar. Gilberto, Michele, o que podemos fazer a mais? Aí a Michele vem e fala, Matheus, vamos utilizar coxim. Vamos utilizar os coxins, né, que são aqueles colchonetes que nós colocamos abaixo das regiões com protuberâncias ósseas, onde facilita a oxigenação e posteriormente não desenvolve uma lesão por pressão. Por último, nós vamos fazer o quê? Uma avaliação. Deu tudo certo? Não deu certo? O que precisa ser mudado? Né? Então é o momento de avaliar, de chamar a equipe multiprofissional, de chamar o técnico de enfermagem, de chamar o enfermeiro, de chamar o médico e avaliar como que estão essas etapas do processo de enfermagem. Conseguiram compreender? Ficou entendível? Eu quero que isso fique bem claro para vocês. Todas essas etapas, tá? Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Tá claro, meninos? Anotem aí, tá? Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. São as 5 etapas do processo de enfermagem, tá? Inclusive, gostaria de ressaltar para vocês que são questões de concurso, tá? Quais são as etapas do processo de enfermagem? Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Qual que é o macete que eu dou para vocês? HDPIA. Sempre eu lembro disso. HDPIA. Ó. H de histórico, D de diagnóstico, P de planejamento, I de implementação e A de avaliação. Então, HDPIA. Então, é histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação, tá? O meu áudio está falhando? Eu acredito que não, meninos. A minha internet aqui sempre está muito boa, tá? Então, meninos, vamos passar. Wanda Horta, ela é uma teorista também que defende a sistematização de assistência de enfermagem, tá? E ela definiu o processo de enfermagem e ela descreveu como um caminho específico, né? Então, Wanda Horta acreditava que o processo de enfermagem, ele era o histórico, o diagnóstico, o plano assistencial, né? Veja bem, hoje já não existe mais o plano assistencial. O plano de cuidado ou prescrição de enfermagem, né, que seria a implementação, e também a evolução. E por último, o prognóstico. Isso aqui era como que Wanda Horta entendia do processo de enfermagem, tá? Então, eu quero que isso aqui fique claro para vocês. Somente essas 5 etapas do processo de enfermagem, tá? Vamos lá, vamos traçar um diagnóstico. Além do diagnóstico que eu dei do risco de lesão por pressão, tá? Então, eu tenho um outro diagnóstico aqui para vocês que eu trouxe, tá? Que é hipertermia. Então, o que é hipertermia?
que é a hipertermia? Aumento de temperatura, né? É um estado no qual o indivíduo apresenta diminuição dos processos físicos e químicos que promove a produção ou perda de calor, mantendo o organismo com temperatura mais ou menos constante. Então, independente das variações no meio externo. Qual que é a minha intervenção com o meu diagnóstico de hipertermia? Ensinar o paciente a descobrir o alerta de hipertermia. Por exemplo, seu José, quando o senhor estiver com pele fria, com palidez, com vermelhidão, então, tudo isso a gente tem que orientar o nosso paciente, né? Sempre ficar atento e tem que intervir com base no meu diagnóstico. Outro diagnóstico, desidratação. Então, a desidratação é quando o indivíduo apresenta diminuição do equilíbrio da ingestão e eliminação de líquidos e eletrólitos, né? Menos de 2 litros e 600 ml, tá? Mas qual que é a intervenção com base nesse diagnóstico de desidratação? Administrar líquidos. Se ele tem um déficit de líquidos, qual que é a minha conduta? Administrar líquidos. Então, quando eu administro os líquidos parenterais, os líquidos orais, o que eu preciso fazer também? Eu preciso controlar, eu preciso ter um controle de balanço hídrico para saber se esse paciente está ganhando ou perdendo líquido. Eu preciso controlar as medicações que estão sendo infundidas, tá? Eu preciso avaliar o turgor da pele, que é quando a gente avalia a elasticidade da pele, que também caracteriza e evidencia sinais de desidratação, tá, meninos? Isso é muito importante nós ficarmos atentos. A sistematização de enfermagem, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Agora a gente vai falar um pouco da administração de materiais. Materiais, meninos, são produtos que podem ser armazenados, distribuídos e consumidos para a produção de serviço. O que eu quero dizer com isso? Os materiais, eles são de consumo hospitalar, de serviço hospitalar, e eles são armazenados e são distribuídos, tá? A administração de materiais, ela é um processo que é disponibilizado, né? Ele tem um controle muito grande. Por exemplo, na farmácia, quando eu tenho medicações de controle, eu preciso ter um controle, medicações de alto custo. Eu preciso ter um controle muito grande, eu preciso ter um poder de decisão para saber o momento que eu posso despachar e o momento que eu não posso despachar. Na maioria das vezes, vocês, enquanto técnico de enfermagem, irão trabalhar em uma dispensação de medicação, tá? Quando a gente trabalha com controle e dispensação de medicação, nós precisamos ter muito cuidado, né? Na maioria das vezes vai chegar muito paciente que vai querer a dispensação de alguma medicação sem uma receita médica. Na maioria das vezes você vai ter amigos familiares que vão ficar pedindo de você, principalmente, dipirona, paracetamol, né? Vão ficar pedindo medicações e na maioria das vezes você tem que ter um poder de decisão, né? Você não pode entregar medicações dessa forma porque você precisa ter uma programação, você precisa repor esse material, você precisa receber material, você depende de vendedores e isso demora, você precisa de um serviço de outras pessoas. Então, tudo isso tem um controle e um armazenamento muito grande, tá, meninos? Isso é questão de gerenciamento dentro da administração de materiais. Eu quis trazer para vocês um exemplo da farmácia, porque vocês vão trabalhar diretamente com isso e precisa ter uma administração muito grande com a dispensação desses medicamentos, tá? Então, precisa existir uma programação, como eu falei anteriormente, né? Nós precisamos compreender essa padronização, precisamos compreender a classificação dessa medicação, se ele é um benzodiazepínico, se ele é
qual é a propriedade dessa medicação, se ela é uma medicação com propriedade sedativa, se ela, se ela tem propriedade analgésica, por exemplo, uma dipirona, se ela tem propriedade anti-inflamatória, um ibuprofeno, se ela tem uma propriedade antibacteriana, uma cefalexina, uma azitromicina, né? A gente precisa ter tudo isso muito especificado e com a previsão principalmente de término que eu preciso solicitar para o meu fornecedor e com a previsão de quê? Principalmente a previsão de data de validade, tá? Eu preciso entender como que funciona esse serviço de estoque dentro do meu almoxarifado, dentro da minha farmácia que dispensa medicações diariamente, diuturnamente para minha equipe de enfermagem, tá bom, meninos? A compra, ela é muito rigorosa, né? Eu falei para vocês anteriormente, essa compra, ela não é muito fácil, por isso que eu preciso me programar, por isso que eu tenho que me policiar na dispensação de medicações, por isso que eu tenho que me programar, porque para realizar essa compra, eu preciso envolver o controle de qualidade, né? Eu preciso desse controle de qualidade que vai ter dentro do hospital. Hoje no Hospital Santa Juliana nós temos o serviço de qualidade e segurança do paciente, que também trabalha diretamente com os farmacêuticos, com o almoxarifado. E essa compra, se ela for do Estado, meninos, principalmente, ela é uma compra decorrente de quê? De uma licitação. Então, essa compra, quando ela passa por um processo licitatório, como é que acontece? É um processo muito demorado, porque precisa abrir um edital, precisa passar por pregão, né? Precisa encontrar empresários que trabalhem com preços bem facilitados. Então, tudo isso leva muito tempo. Até essa compra chegar dentro do serviço hospitalar, tem demorado muito tempo. Então, o que pode acontecer se eu não me programei, se eu não dispensei, se eu não me policiei quanto à dispensação desse material médico hospitalar? Vai acontecer uma demora na entrega, na reposição desse material. E o que vai acontecer? Vai faltar medicação para esse paciente, vai faltar material de curativo para esse paciente pode evoluir para óbito, esse paciente pode evoluir para um pico hipertensivo, esse paciente pode deixar de realizar o curativo dele. Por quê? Porque não houve uma programação, um controle rigoroso dentro da dispensação de medicação, tá bom, meninos? Eu falo isso para vocês, para que vocês façam uma reflexão crítica a partir dessa aula, porque desde o início eu venho falando para vocês que vocês serão futuros gestores de unidade básica de saúde e vocês atuarão diretamente nesse controle de dispensação de medicamentos, seja ele medicamentoso, seja ele material médico hospitalar, e a gente precisa ficar muito atento nesse controle e dispensação, tá bom, meninos? Esse material, existe uma classificação dele quanto à duração, tá? A duração dele não pode ser, a duração dele é superior a 2 anos. Então, na maioria das vezes, vocês vão ter um material que são classificados como materiais permanentes, tá? Que ele constitui o patrimônio da instituição. Por exemplo, quando eu falo de materiais, o controle, a gente saiu agora um pouco de medicação, tá? E agora a gente está falando de outras coisas. Por exemplo, um suporte de soro, uma maca, uma bomba de infusão, que é para correr essa medicação, né? Ela tem um patrimônio dentro da instituição e ela precisa ter um controle mais rigoroso, porque ela é o quê? Ela é um material permanente. Ela é um material que não tem data de validade e que só precisa de uma conservação maior desse material de trabalho, tá bom, meninos? Esses materiais, dentre esses materiais permanentes, como eu citei anteriormente, pode ser um computador, né? Pode ser uma mesa, pode ser uma impressora. E nós temos os materiais classificados de consumo. Quais são esses materiais de consumo? Por exemplo, eu tenho esparadrapo, seringa, agulha,
gases, ataduras, eu posso ter agulhas, eu posso ter sonda vesical, eu posso ter, por exemplo, eu posso ter bolsa coletora, eu posso ter sistema de aspiração, seja ele fechado ou aberto. Então, eu posso ter vários materiais que estejam envolvidos dentro e classificados como material de consumo, tá? Então, esses materiais, geralmente, eles têm uma duração máxima de quê? De 2 anos, tá? Então, esses materiais de consumo, eles costumam ter uma duração máxima de 2 anos. Mas o enfermeiro, ele tem um importante papel dentro desse processo de gerenciamento de materiais. Ele precisa ter o quê? Ele precisa ter uma previsão de quando que esse material vai acabar, né? Ele precisa ter uma noção, ele precisa prover, que vem de provisão, ele precisa ter uma noção de quando que vai chegar esse material, ele precisa estabelecer a quantidade que ele tem. Então, isso vem prover, né? Eu preciso organizar de uma forma controlada, consequentemente, tá? Quando eu organizo, eu já tenho um controle de materiais e de insumos médicos hospitalares dentro da minha instituição, tá, meninos? O que é previsão? Como eu falei para vocês, né? Previsão é o levantamento das necessidades, tá? Das necessidades de cada unidade de enfermagem. Por exemplo, eu consigo ter uma previsão de que, vamos supor, eu sou gerente de enfermagem do Hospital do Herpe. Eu consigo ter uma previsão de que o esparadrapo lá do centro cirúrgico vai dar até agosto. Eu consigo ter uma previsão de que o esparadrapo da UTI só vai dar até julho, né? Então isso é uma previsão. Por exemplo, e provisão? Provisão é repor o material necessário para a realização das atividades. Eu preciso me programar para fazer novos pedidos. Eu preciso prover material para a realização das atividades. Eu preciso repor, tá? E organizar é quando eu disponho o material nas unidades, facilitando tanto o uso quanto o controle. Então, isso é uma organização que existe dentro dessa dispensação de materiais, tá? Controle, eu quero dizer, referente ao que? Quantidade, qualidade, conservação e reparo, tá? Então, o sistema de reposição, ele pode ser realizado de 4 formas, tá? Ele pode ser realizado através do sistema de reposição por tempo, que é o quê? Quando a gente pensa em épocas, né, pré-determinadas e que aquilo precisa ser reposto. É o exemplo que eu acabei de dar, que o esparadrapo do centro cirúrgico duraria até agosto e o esparadrapo da UTI duraria até julho. Então, é quando a gente precisa de uma data específica, quando a gente sabe quando que aquilo vai acabar. E existe também o sistema de reposição por quantidade, tá? É quando o estoque chega ao nível mínimo, que a gente já não tem mais, por exemplo, esparadrapo, quando a gente chama de estoque de reposição já, e quando a gente tem uma reposição do material que precisa ser pré-determinada, tá? Independente de um prazo estipulado. Eu preciso ter um sistema de reposição por quantidade, tá ok? Também temos o sistema, dentro dos 4 tipos de sistema de reposição, nós também temos o sistema de reposição por quantidade e tempo, tá? Que ela, além de ser estabelecida pela quantidade, ela precisa ser estabelecida pelo tempo. Por exemplo, quando é que vai chegar esparadrapo para mim, já que o esparadrapo da UTI vai acabar em agosto? Eu preciso que meu esparadrapo chegue até julho, por exemplo, porque em agosto eu já não vou ter mais esparadrapo. E ela é feita a solicitação desse material de acordo com a quantidade que é necessária e de acordo com a necessidade que eu preciso repor esse meu estoque. Tá ficando claro para vocês, meninos? A última forma dos 4 tipos de sistemas que eu tenho de reposição é aquela reposição imediata por quantidade, que é quando os materiais são encaminhados diariamente
por uma instituição ou por uma empresa, e aí a gente tem uma frequência ainda maior para a unidade de acordo com o consumo. Então, eu tenho um abastecimento imediato, tá? Por exemplo, hoje existe aqui no estado entre um convênio entre o Hospital Santa Juliana e o Hospital das Clínicas. Por exemplo, eu tenho um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia uma cirurgia cardíaca. Esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca lá no Hospital Santa Juliana, porém, essa cirurgia, para ser realizada, eu preciso entrar em contato com o almoxarifado e saber se eu vou ter os materiais, né? Não tenho como eu levar esse paciente para a mesa cirúrgica se eu não tenho os materiais que eu vou precisar durante o procedimento cirúrgico. Por exemplo, um enfermeiro, o Gilberto, vai ligar para o centro cirúrgico e vai falar assim: Michele, a Michele é a chefe do almoxarifado, e o Gilberto vai falar assim: Michele, eu preciso de material, vou precisar de fio sutura, fio nylon 2, vou precisar de uma sonda vesical de demora, vou precisar de um dreno, de tórax, um dreno para ser colocado no mediastino. Eu tenho esse material? Não tenho, Gilberto. A Michele vai falar. Então, eu posso marcar meu procedimento cirúrgico? Não posso, porque eu não me planejei, né? Eu não posso induzir a anestesia desse paciente, porque eu não tenho os materiais necessários para esse procedimento cirúrgico. Mas o que acontece diante dessas circunstâncias? Preciso operar o seu José, né? O seu José que vai fazer a cirurgia cardíaca, que é o paciente do Gilberto, lá do centro cirúrgico. É uma cirurgia de emergência, porém eu não tenho esse material no Hospital Santa Juliana. O que eu faço? Eu ligo lá para o Hospital das Clínicas e existe um convênio entre a gente que, quando a gente precisa de um material de urgência que eu não tenho na minha instituição, eu empresto para a instituição X, seja ela o Hospital das Clínicas, seja ela o ERB, eu empresto aquele material para ele, e quando ele precisar de material, ele me pede. E se eu tiver o material, eu empresto para ele, né? Então, veja bem, a gente consegue estabelecer uma parceria, né, de reposição imediata de material, que tem uma importância muito grande para esse paciente que precisa ser submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência, e eu consigo estabelecer uma parceria interinstitucional, que é uma parceria entre instituição, né? E consigo pegar material e utilizar dentro do procedimento cirúrgico. Por quê? Se eu for pedir esse material para uma empresa, se eu for comprar esse material para a empresa, vai demorar muito tempo. E se esse material ele passa por um processo de licitação, que é mais rigoroso ainda, que é mais demorado ainda, né? Consegue compreender que eu tenho uma retardação, eu consigo retardar o processo de melhora desse paciente? Tá, meninos? Então, esse é o exemplo mais claro que eu queria dar para vocês, tá? Que vocês podem contar, principalmente com esse tipo de reposição. Também acontece muito de repor o material, principalmente nos finais de semana, tá? Por exemplo, eu tirei um plantão no final de semana, eu tirei um plantão no domingo. Um PD. PD é o plantão diurno, né? Aquele plantão de 12 horas. Então eu fiquei de 12 horas no domingo o dia todo. No final de semana não acontece o pedido de materiais. Por quê? Porque o pedido de materiais ele é um serviço que funciona somente durante a semana, é um serviço administrativo, né? É um serviço que é solicitado pelo enfermeiro, e ele precisa planejar e precisa ter um controle desse material que ele vai utilizar. Na sexta-feira, o enfermeiro ele costuma fazer o pedido de quê? Do final de semana. Então ele vai fazer um pedido para quê? Para 3 dias, um pedido para que demore 3 dias para acabar. Então eu preciso planejar, eu preciso saber quantos copos eu preciso pedir,
Se eu pedia 2 copos na sexta-feira, eu preciso pedir 2 copos para sexta, 2 copos para o sábado, 2 copos para o domingo. E ainda preciso pensar na segunda-feira pela manhã. Então eu preciso pedir o quê? No mínimo 6 frascos de copo, tá? Aquele saco de copo. Se eu pedia 2 fitas hospitalar, eu tenho que pedir 6 fitas hospitalar. Porque eu peço 2 por dia, então eu tenho que pensar no sábado e no domingo. Para que o colega do domingo não fique sem luva, não fique sem fita esparadrapa, para que o profissional do domingo que esteja de plantão não fique sem copo descartável, né? Consegue compreender que existe um planejamento estratégico por cima de tudo isso para que não ocasione nenhum tipo de problema para o colega que vai estar no plantão no sábado, no plantão no domingo. Já pensou? Eu já passei por isso. Falo por experiência própria. Tirar um plantão sem luva de procedimento? Porque o colega que estava de plantão na sexta-feira não pediu material suficiente para o final de semana, né? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar, são coisas que a gente precisa repor, são coisas que a gente precisa se programar para que isso não aconteça de uma forma muito contínua. Porque, além de você correr o risco de ser desligado da empresa, você vai ficar mal reconhecido, né, gente? Então, a gente não está com esse objetivo ali. Muitas das vezes a gente acaba sendo sobrecarregado por outras demandas, né? Existem outras responsabilidades maiores, mas a gente precisa se programar tudo isso muito rápido, né? Isso precisa ser assinado bem direitinho, isso precisa ser registrado, né? Como a Tassilene mesmo falou, isso precisa acontecer de uma forma programada, tá, meninos? Então, muita atenção quando a gente trabalha com essa dispensação de materiais. Vocês vão trabalhar também diretamente com isso, porque a equipe de enfermagem faz muito pedido de prescrição, dos formulários, né? Quando eu falo de formulários, eu falo receituário, solicitação de exames, atestado médico, receituário médico, solicitação de antimicrobiano e outros. Existem inúmeras dispensação de materiais da medicação os papéis de registro de enfermagem, de registro de médico. Então isso acaba interrompendo o nosso processo de trabalho, acaba sendo muito estressante e a gente acaba sendo visto de uma forma negativa, tá, meninos? Então, muita atenção com isso é muito importante a gente trabalhar com esse planejamento, tá? Saber como que acontece essa rotina do hospital, tá? Porque o enfermeiro-chefe fica em cima, é exatamente como a Tassilene tem colocado. Precisa ser muito bem registrado, a enfermeira fica em cima e a gente tem que adquirir essa responsabilidade. Por isso que eu falo para vocês, enquanto acadêmico. Por que enquanto acadêmico? Porque eu acredito que a maturidade de vocês, ela precisa ser despertada agora nesse momento. A vida profissional de vocês não começa quando vocês são inseridos no mercado de trabalho, e sim quando vocês decidem ser acadêmico de técnico de enfermagem. Quando vocês escolhem ser técnico de enfermagem, começou a sua vida profissional, tá, meninos? Então, a nossa vida profissional, ela começou agora. Então, mais na frente, as pessoas vão me perguntar: Matheus, quem era o Gilberto? Matheus, quem era a Tassilene? Matheus, quem era a Tamires? A Tassilene era uma ótima aluna. O Gilberto era uma ótima aluna. Pode confiar. Se o Gilberto era um ótimo aluno, o Gilberto vai ser o quê? Um ótimo profissional. Se a Tassilene era uma péssima aluna, a Tassilene vai ser o quê? Uma péssima profissional. É assim que nós construímos os conceitos das pessoas. Então, a nossa vida acadêmica, ela começou desde o momento que nós escolhemos ser técnicos de enfermagem, desde o momento que nós escolhemos ser enfermeiros, desde o momento que nós realizamos a nossa matrícula, tá, meninos? Então, é muito importante vocês terem isso em mente, tá? Bom, meninos, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Queria que vocês participassem, que vocês falassem alguma coisa. Alguém gostaria de abrir o áudio, de falar alguma coisa? Vamos lá, gente, eu quero ouvir vocês.
A Fran. Vamos lá, Fran. Quer fazer alguma consideração? Alguma coisa que você já passou, que você já observou, como que acontece? O que que vocês visualizaram durante a época de estágio de vocês? Como que vocês viram a programação? Vamos trazer as experiências, vamos? Vamos lá, gente. Andressa. Andressa sempre gosta de interagir. Quero ver a Andressa interagindo. Gilberto, Ivete. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma consideração. Tá todo mundo com sono hoje? Ou ninguém tá me ouvindo? Ou a aula foi ótima? Um dos três. Ou tá todo mundo com sono, ou ninguém tem dúvida. Vamos lá, Michele. Alguém quer fazer alguma consideração, uma participação, uma contribuição, alguma lembrança do estágio de vocês que vocês viveram? Um conceito de SAI que vocês viram? Um conceito de dispensação de medicação, dispensação de material hospitalar? Ninguém lembra de nada? Tô achando que o Gilberto hoje só colocou o celular para dizer que tava aqui, hein, Gilberto? E sumiu. Nem a Michelle, hoje tá todo mundo calado. A Michelle tá com problema de conexão. O Gilberto tá aqui, o Gilberto tá com frio. Brincadeira, tá, Gilberto? Gilberto é muito bem e sempre participativo, tá? E aí, Gilberto, o que você achou da aula? Foi tudo tranquilo? Foi esclarecedor? Tem alguma dúvida, gente? Ó, a Tamires disse Tava aqui. tentando aqui ligar o áudio aqui. Olha lá, Gilberto. Matheus, a questão dessa liberação, né, dispensação de medicamentos, né, para quem for trabalhar em unidades de saúde, tem que estar bastante atento, né, nessa questão, principalmente em caso de dispensar para conhecidos, para amigos, né, que uma vez dispensando para um, esse começa a se espalhar, né, tendo que tem acesso fácil, né, aí começa a dispensar para um, para outro, quando acaba perdendo o controle da situação. Muito bem, Gilberto. Né? E isso é tanto a questão de medicamentos como a questão de consultas, né? Marcação de exames, e entre outros serviços que há dentro da unidade. A pessoa tem Exatamente, que. muito bem colocado. Então é uma gama de serviços, né, Gilberto, que a gente precisa ter um controle muito grande. Isso. Né? Aí, por exemplo, né, eu trabalho na vigilância, né? Então eu geralmente o pessoal aparece bastante atrás de bezetacil, né, atrás de medicamentos da cloroquina, Uhum. né? Então a gente já tenta cortar isso já desde o início, né? Para que não vire uma rotina ou um vício, né? E quando Dentro precise de da fato, unidade não do nosso ter, né, serviço. Gilberto? Justamente. Né? Acaba faltando para quem realmente precisa. Muito bom a contribuição do Gilberto, viu, meninos? Muito bom falar disso. Às vezes, se a gente não tem um controle muito rigoroso daquele medicamento, a gente acaba dispensando muito aquela medicação sem necessidade e quando a gente precisa, a gente não tem, tá? Isso é muito comum acontecer aqui.
tá? É uma coisa bem típica mesmo da nossa região. E a Fran quer fazer alguma contribuição? Tá tudo tranquilo, né, pessoal? Ó, a Jéssica já falou que tudo, quando ela estagiava, era os estagiários que pegavam. Geralmente quando tem estagiário, elas usam a mão de obra dos estagiários. É assim que acontece mesmo. Aí a gente acaba sendo. É bom que a gente aprende. Não veja de uma forma negativa, tá, Jéssica? É bom que a gente aprende, né? Tem um controle muito grande, a gente aprende a ter essa autonomia, a gente aprende a ter esse controle, a gente está visualizando tudo muito de perto. Então a gente sabe como que funciona. E tem que pedir certinho, porque se pedir errado, o outro colega vai chiar. Não é assim que acontece? O outro colega fala. Ah, o Gilberto não pediu. O Gilberto que não pediu. Aí se liga. Por isso que acabou. É assim que eles falam. Ah, foi a Tassiane que não pediu. Por isso que acabou. Como é que a gente vai trabalhar agora? Muito bonito. E é assim que funciona, gente. Mas é para isso que eu quero que vocês tenham uma reflexão do quanto que isso é muito importante, do quanto que isso é muito cronometrado, tá? Milimetricamente. E isso precisa ter muita atenção, tá, gente? Fica falando. Exatamente. A Tamires tem razão, tá vendo? Pessoal, então tá claro, né? A nossa provinha, nós encerramos aqui nossas aulas, tá? É sempre um prazer trabalhar com vocês. Adoro dar aula para vocês. Eu sempre digo que é muito bom trabalhar com a turma 36, 38. Eu adoro trabalhar com essas turmas. Tenho uma interação muito grande com vocês já, tá? Hoje é a nossa última aula, né? Uma pena. Que bom, eu acho que poderia dizer que bom que vocês aprenderam muito, que bom que isso fixou muito ajudou muito vocês no conhecimento pessoal, profissional de vocês, né? Então, amanhã eu mando a provinha de vocês, uma prova simples, mas estudem porque vai ter muitas perguntinhas, principalmente quais são as 5 etapas do processo de enfermagem. Quais são? Quero ver se vocês aprenderam mesmo. Vamos lá. Quero ver todo mundo escrevendo as 5 etapas do processo de enfermagem. Quais são? Tá todo mundo digitando aí, pelo que eu tô vendo. Tá demorando? Quero ver todo mundo digitando os 5, tá? Gilberto já começou. Olha lá, a Fran já acertou aí, ó. Parabéns. Gilberto tá terminando a dele também. E a avaliação. Então o Gilberto já acertou. A, a Fran também acertou. Muito bem. Eita, todo mundo acertando. Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Isso é questão de concurso, tá, meninos? De concurso. Todo concurso quer essa questão. A Ivete já disse, é tudo que o Gilberto colocou. Muito, né? É mesmo, Michele. Todos prendados, né? Que bom. Vamos ver na prova. Vamos ver na prova se vai estar bom. Afiados. Vai estar assim, tá, meninos? As aulas foram todas bem esclarecedoras, tá? Vocês sempre muito participativos na aula.
Eu gosto dessas aulas assim, embora sejam EAD, mas elas acabam sendo bem participativas, tá? Isso permite eu aprender com vocês e vocês aprenderem comigo, tá? Não é só eu sou o dono do conhecimento na sala de aula. Nós somos o dono do conhecimento. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, tá? Então, meninos, acabou a nossa aula, tá? Desejo no fundo do meu coração que vocês sejam excelentes profissionais, tá? Eu não vou dar mais aulas, hoje eu já fiz o cronograma da próxima disciplina, das próximas disciplinas. Não vai dar para acompanhar mais aulas, nenhuma turma, porque fica muito sobrecarregado, eu tenho outras demandas, eu tenho que acompanhar os professores, como que eles estão dando a aula, como que está acontecendo as aulas, eu tenho que ver como que eles estão dando as aulas, então eu tenho que ficar mais nessa parte de observar como que os professores estão trabalhando, tá? Então não vou mais lecionar, tá? Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês, tá? A turma 36, 38, amo vocês de paixão, tá? Quando vocês voltarem aqui, a gente precisa fazer um café, um lanche, tá? Eu até pago esse lanche para nós, porque a gente conviveu muito tempo, né? Então a gente tem um relacionamento muito grande. Espero, assim, eu fico muito satisfeito com poder ter retribuído com vocês, né? Eu fico até. É o que eu amo de paixão da aula. Eu fico até emocionado falar um negócio desse. Mas é o que eu amo de paixão. Não sei fazer outra coisa do que ser enfermeiro. Não sei fazer outra coisa do que dar aula. Eu não sei fazer outra coisa do que viver a enfermagem e do que fazer o melhor para o paciente, né? A verdade é essa. E eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de passar toda a minha vivência para vocês, tá, meninas? Assim, agradeço. Acho que para mim foi a melhor forma de trabalhar com vocês. Embora seja um ambiente virtual, mas eu passei tudo aquilo que eu poderia passar para vocês, tá? E tenho certeza que vocês sairão não só da sala de aula, dessa disciplina, mas vocês sairão do CTA como excelentes profissionais. Quero muito poder trabalhar com vocês, quero muito poder indicar vocês para as instituições que me solicitam indicação, quero muito poder trabalhar junto com vocês. Isso para mim vai ser uma satisfação imensa, tá? Porque eu sei que eu dei o meu melhor para vocês, eu sei que eu ensinei vocês a serem mais humanos, eu ensinei vocês a ter um conhecimento mais técnico, conhecimento científico, respaldado em legislações, respaldados em teorias, tá? E com embasamento científico, com evidência científica, que é o mais importante, tá? Então, meninos, até mais, tá? Amanhã eu mando a prova para vocês, ainda pela manhã, e tô aqui aberto para esclarecimentos, tá? Vou ficar acompanhando vocês sempre, tá? Sempre que os professores entrarem nas plataformas, eu vou sempre assistir a aulinha para saber como é que tá acontecendo. Sempre eu vou dar uma chegada do nada, tá? Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, tá, gente? Gente, então é isso, tá? Um grande abraço a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Fiquem todos na paz, tá bom? Tchau, boa noite.